paz do Senhor Jesus a todos. Uma boa tarde. Que Deus abençoe a nós todos. Porque nós precisamos ser abençoados. E nós, mais um dia, né, ali na luta, para que nós tenhamos ali força, tenhamos vitória no final, né? Sabemos que nós todos precisamos da vitória. Quem não quer a vitória? Só que para isso nós temos que lutar, né? Por isso estamos lutando. Mas olha só uma coisa importante que Deus colocou aqui no meu coração. Apesar que hoje eu estava correndo, acabei de chegar, cheguei de uma corrida que eu estava fazendo, né, na rua, e me deparei com um mendigo, me parou ali, estava entrando na minha casa, e ele chegou dizendo algo que infelizmente não é o melhor para ninguém, e nem mesmo eu mesmo não quero isso para ninguém, né? Então, algo muito ruim, e só que quando Deus manda nós falar, nós temos que falar, né? E eu falei, não faça isso. Deus não se agrada dessas coisas. Senta e ouve. E Deus começou a falar com ele. E ele começou a baixar a cabeça. E ele teve um momento, com certeza, muito pensativo, com uma determinação. Ele saiu daqui, né? Eu vi que ele mudou. E ele saiu determinado. Eu creio que continua ainda essa determinação dele até o final. Porque nós todos passamos por luta. Só que nós temos que determinar algo que Deus propõe para nós. Ou a vida, o bem, ou a morte, o mal. Ou seja, o bem, a vida, ou o mal, a morte. É o que eu falei para ele, nós todos temos. Não vai pensar que bispo, apóstolo, pastor e padre, né, papa, ali já tá, só tem aquela parte, aquela escolha. Só tem uma escolha, é aquela dali, pronto. Não, tem as duas escolhas. Nós que tenhamos que escolher. E olha, Jesus estava ali, triunfo quer dizer vitória, né? Jerusalém. E quando os discípulos não se deparavam do que ia acontecer com o Senhor Jesus, né? E o Senhor, e as pessoas ali glorificando a Deus, depois eles tiveram ali um momento de reflexão, os que vinham dizendo lá atrás. E os discípulos se lembraram do que estava escrito, né? Ou seja, os profetas vinham falando. Então, e começaram a testemunhar o momento ali, o que o Senhor Jesus tinha feito, ou seja, os sinais que tinham acontecido por causa do Senhor Jesus. Olha a importância do que é maravilhoso você contar um milagre. Um testemunho, dá um testemunho. É muito gratificante. O Senhor Jesus é como que seja uma palavra que você está pregando. Ou até mesmo mais do que uma palavra. Porque o milagre vem através da palavra de Deus. E como o milagre já tem acontecido, já é a palavra e o milagre. Então não é só a palavra, já aconteceu o milagre, ou seja, a presença de Deus já está, já passou ali naquele momento.
e continua ali. Então, olha só uma coisa principal que nós podemos testemunhar. É as coisas de Deus que ele faz. Então, os discípulos começaram a testemunhar. Aquilo em João 12, né? Os discípulos começaram a testemunhar, davam, pois, testemunho disto. A multidão que estivera com ele, né? Enquanto chamava, era a respeito de Lázaro. Mas o que eu quero ler é aqui no versículo 20, fala assim: alguns gregos desejavam ver Jesus. Por que ele desejava ver Jesus? Eles estavam vendo ali o que os discípulos, ou que seja a multidão, também algumas, estava declarando o que o Senhor Jesus fez, através ali, Deus ali se mostrando no meio do povo. E agora não é diferente não. A gente tem, eu vejo muitos filhos de Deus, que prega a palavra de Deus ali, prega a palavra de Deus e ao mesmo tempo dá o testemunho que Deus tem feito, né? A multidão tem que conhecer que isso não é por nós, assim, para nós, não. É para aqueles que ainda não conhecem e que precisa conhecer. Olha o que o povo disseram aqui. Ora, entre os que subiram para adorar diante da festa, havia alguns gregos. Este grego. Pois se dirigiram a Felipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Queremos ver Jesus. Você acha que o Senhor Jesus vai ficar com uma determinação dessa, né? Aí o Senhor Jesus disse para uma mulher: eu não vim para você porque você não é dos meus. A mulher disse assim: eu não quero saber se eu sou dos seus. Porém, o que tem para alimentar, para nós ficar de pé, para nós ter o resultado, ou seja, o nosso socorro vem do Senhor, como o rei Davi disse. O que aquela mulher disse foi isso. O meu socorro vem do Senhor, por isso que eu estou aqui. Então, olha o que esse grego disseram aqui, né? Queremos ver Jesus. Por que eles queriam ver? Será que era só para ver? Não. Algumas pessoas tinham contado os testemunhos, o que eles tinham feito, não só através de Lázaro, com Lázaro, com a vida de Lázaro, mas também com outros sinais que tinham aparecido, que o homem não faz. Nunca o homem fez milagre e nunca vai fazer. Então, quando acontece um milagre, pode ver que Deus está ali, porque Deus é quem faz milagre. Então, e aí, deixando aqui uma parte aqui, que o Filipe foi a André com Filipe foram lá a Jesus e contaram, né? Então, o Senhor Jesus se alegrou. Mas como o Senhor Jesus se alegrou, uma voz apareceu. E aqui no versículo 29 diz assim: a multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. E Jesus explicou, ou seja, então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Que causa que... O que era que estava relatando ali? Qual o sentido que o Senhor Jesus estava levando ali? Estava querendo declarar para aquele povo. Os gregos queriam ver Jesus. E quando o Senhor Jesus disse, teve um momento que ele estava angustiado, né?
até a alma, como ele disse aqui. E disse, tinha muita coisa acontecendo naquele exato momento. Mas o que era mais importante era que o Senhor Jesus falou ao Pai: Pai, glorifica a teu nome. Por que ele falou isso? Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda o glorificarei. Aí foi este momento que veio a voz essa. Então aqueles gregos querendo ver Jesus. Olha uma parte importante. Caiu aqui na minha mente, veio, ou seja, o testemunho é muito importante nós contar. Aqueles, não importa se você vai pregar, conta seu testemunho. Nós que prega a palavra de Deus, né? Eu não sou pregador não, tá? Mas você que é pregador, o que Deus tem feito na sua vida, fala para o povo. Não estou dizendo para você esticar e dizer, não, mas fala o necessário, o que toca o coração do povo. Porque isso veio de quê? Veio da palavra. E a palavra é quem salva, é quem liberta, é quem restaura, é quem cura. E o seu milagre foi através da palavra. Então isso é um início para que o povo queira conhecer o Senhor Jesus. Através da palavra, através do seu milagre. Mas olha só, quando o discípulo, aqui que era o Isaías, mais na frente, falou assim: Senhor, quem creu em nossa pregação? Isaías estava perguntando para quem? Para o Senhor. E quem foi revelado? O braço do Senhor. Por isso não podia crer, porque Isaías tinha dito assim, o Senhor Jesus estava falando. Às vezes, muita gente, eu tenho visto, tá? Eu não estou dizendo que o que eu tenho visto. Muitos, para onde eu for na igreja, eu não estou falando negócio de, eu vejo ali pregando online, eu vejo pessoal online fazendo a pregação pelo telefone. Mas diretamente da igreja que eu vou, muitos esquecem de pregar o que Deus é. E prega ele mesmo. E o povo o quê? Eles vão saber o que estão pregando, ou seja, que palavra é essa? Ou seja, não toca, que a palavra do homem não toca o homem. Não. Quando vem uma palavra que toca o coração do homem, essa é a palavra de Deus. Pode ter certeza disso. Então, quando vocês, ou quando nós vamos pregar, e que a palavra toca o coração de alguém, esta veio de Deus. Mas quando continua da mesma forma que o homem que está ouvindo não entendeu, porque infelizmente é só a palavra do homem. Eu já vi dentro das igrejas mesmo, não estou dizendo que é dentro da igreja mesmo, eu fui em várias igrejas e continuo, não estou criticando nenhuma igreja não, que igreja, infelizmente a igreja não tem culpa não. Quem tem culpa é quem? É o homem. É o homem que tem a culpa. O homem quem está pregando, a igreja não prega. A igreja é a casa. Que diz aqui no popular da humanidade agora, a igreja é só a casa. O homem é que está pregando. Então o homem é quem falha. Né? Então o que era que estavam ali anunciando? O testemunho de quem? De Lázaro. Mas não era só de Lázaro, não, era de outros também. E o povo tiveram essa iniciativa, esse agir de querer ver Jesus. Para aí, ele faz isso, aconteceu isso, pois eu quero ver esse homem. Infelizmente não era homem,
eu sempre digo que Jesus não era homem, nunca foi homem. Sabe por quê? Que ele já veio diretamente do Espírito e é homem. Não. Ele sempre foi sobrenatural. Sempre foi natural. Com 12 anos já começou, tem gente que diz que a obra dele foi começada aí com uns 30 anos, não sei quantos anos. Com 12 anos ele já estava ensinando doutor. Para aí. Você já viu um menino com 12 anos ensinar doutor? Então o Senhor Jesus nunca foi homem. Tá? O que eu vejo na Bíblia relatado é isso. Eu não sei se eu estou errado, se eu estiver errado, Deus me perdoe. Mas se eu estiver certo, que Deus seja glorificado e que todo mundo perceba isso, que o Senhor Jesus nunca foi homem. Que eu vejo gente pregar aí que foi. Nunca foi. Porque homem nunca faz milagre. E o Senhor Jesus sempre fazendo, até mesmo quando nasceu. Quem foi que partiram até o Senhor Jesus para adorar? Será que aqueles magos foi adorar, foi um homem? Não. Ele foi adorar um anjo. Acima de um anjo, né? Filho de Deus. Eu falei anjo, mas não está certo. O Filho de Deus. Foram adorar o Filho de Deus. Então, acima de anjo. Né? Então, nunca foi homem o Senhor Jesus. O meu conhecimento, não. Então, mas olha só. Então, a voz, partindo agora para a voz está sendo anunciado, tá? A voz está sendo anunciado. E é para Jesus? Não. Senhor Jesus já é Jesus. Sempre é santo. Esta voz, esta palavra, é para nós. É para aqueles que pecador e que precisa da salvação. Que precisa de uma vitória, que precisa de um socorro. E Deus está falando, continua falando. E se nós der ouvido o que Deus está falando, nós seremos mudados, nós seremos transformados. É isso que a palavra diz. O Senhor Jesus, né, explicou isso, declarou que não era para ele aquela voz. Por quê? Porque o Senhor Jesus já é santo. Para o povo entender, ele disse, é para vocês. O que está anunciando ali era para que o povo entendesse que aquela voz, ou seja, o Senhor Jesus veio para nós, veio para que nós tivéssemos uma determinação, porque antes veio Moisés, antes veio outros aí, e as pessoas não deram atenção, não se atinaram para os caminhos que estava apresentando. Então o Senhor Jesus veio. Então ele disse, essa voz não é para mim, é para vocês. Ou seja, quem precisa é vocês, não é eu. Quem precisa é vocês, não é eu. Dizendo o Senhor Jesus. É o que eu entendi na palavra. Então, ou seja, quem precisa é nós. Não é o mestre, o Senhor Jesus. Então, toda a palavra de Deus é uma voz. E a voz é para nós. Infelizmente, não é para os santos. Santo já é santo. Entendeu? Então o Senhor Jesus explicou, falou assim, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, Senhor Jesus falando. E agora, os seus príncipes será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Por que ele estava fazendo? Se o homem não acreditasse no que ele estava falando, no que ia acontecer. Peraí, ele não estava falando porque já tinha acontecido. Naquela época não. O Senhor Jesus estava falando uma coisa que ia acontecer. E quando acontecesse, ele estava falando, se vocês não crêem, vocês são muito, muito incrédulos mesmo. E agora, tem feito tantos milagres o Senhor Jesus, por que não acredita então? Sabendo que o homem não faz milagre.
Até os médicos já estão com isso na mente, que o homem não faz milagre. E quando acontece, tem muitos médicos que já dá glória a Deus, porque você tem Deus na sua vida, porque o homem não pode fazer isso. Ou seja, a medicina não chega a este ponto. Os médicos já dá o testemunho que é Deus é quem faz as coisas. Então, nós estamos num momento, numa decisão que o Senhor Jesus está declarando. Já foi feito, está sendo feito, e que vai ter uma época que não vai ter mais esse tempo. Então, o que é que o Senhor Jesus está falando para nós? Como ele disse para a mulher samaritana, para aquele povo, aonde é que eu tenho que adorar? Ele falou, vai ter uma hora que você não vai ter que adorar em lugar nenhum, não vai adorar em lugar nenhum. O tempo é este, gente, é isso que o Senhor Jesus, Deus está falando, porque nós não sabemos qual é o nosso dia, a nossa hora. É o que eu falei para o moço, você sabe o seu dia? Não, pois aproveite o que o Senhor Jesus está te dando, é agora. Escolha o certo, escolha a verdade. Ele tinha ganhado algo e ia comprar algo que era errado. Eu falei, não se destroia e nem destrói o que o Senhor Jesus colocou nas tuas mãos. Então nós temos que saber qual é a parte que nós podemos escolher, qual é o caminho. Tem muita gente que fala, mas eu já sei que sempre eu vou lá na Praça da Sé, lá na Cacolândia, eu já sei. Peraí, se sabe e não tá, será que é ruim? Eu não tenho força. Nós, seres humanos, somos iguais. O Senhor Jesus disse isso. Todos são iguais. Agora vai daqueles que acreditam mais e aqueles que acreditam menos. Mas todos têm ali o momento, ou seja, a oportunidade de crer, para que não seja elevado pelas coisas do mundo. Tem, porque Deus é quem fala. Vocês caem, o homem cai e eu levanto. Peraí, ele levanta um e outro não? Será que Deus tem exceção de algumas pessoas? Claro que não. Na Bíblia ele fala que eu não faço exceção de pessoa. De uma eu fiz toda a raça humana. Lá em Atos. Então, nós estamos num momento de determinação. Como determinar? É porque o tempo chegou. E Deus está provando quem escolheu a parte boa e quem escolheu a parte ruim. O que estão na presença de Deus, continue até o dia que Deus te levar. E o que não escolheu, de hoje em diante, faça de tudo para escolher. Vai ser pesado? Pesado é do lado do mundo, que você infelizmente vai carregar e não vai ter vitória, nunca vai ter resultado de animação, ou seja, de vida eterna. E se você escolher o lado de Deus, vai ter uma carga para você levar? Vai, mas você vai se alegrar, porque o final você vai ver ali o seu, o seu troféu. Então, que seja feito a vontade de Deus na sua vida. Então nós temos este momento de nós escolher. Escolhe a Deus. Deus fala assim no Deuteronômio 30. E você tem gostado dele. Escolhe, eu deixo a vida, o bem e a vida, e o mal e a morte. Escolhe, pois, a vida. Por que ele fala isso aí? Porque a outra não serve. Não vai fazer você viver. Não vai fazer você viver. Vai destruir. Por exemplo, o mal, a morte. Lá em João diz, acho que é João 10, né? O Satanás só veio para quê? Para destruir, roubar e matar. Aí, a decisão é essa, do mundo. E do lado do Senhor Jesus, eu vim para que tenha o quê? Tenha vida e vida abundância. E não pode bater, chutar e nem falar arma. Então
estamos nesse momento e que o momento nós temos que escolher a parte do Senhor Jesus para que nós tenha vida. Então, e aqueles gregos estavam querendo o quê? Querendo ver Jesus. Nós queremos ver Jesus. Ou seja, Zaqueu também, é muito linda aquela passagem. Correu, fez o que o homem, como ele era rico, um homem rico nunca que se faz isso, né? Sempre quer se aparecer. Pai, esse aqui é da minha mãe, eu vou comer tudo. Sempre quer se aparecer, né, o rico. Não todos, né? Não estou generalizando a todos, mas a maioria sim. Mas tem que obedecer, Deus. Porque... eu não quero que ninguém chute. Então, por quê? Porque ele acha que já é alguma coisa. Ele é grande. Então, ele não quer estar no meio ali dos que se humilha para Deus. Ele não quer fazer isso. Mas aquele se humilhou e disse, eu vejo... Mas se alguém quer mal, aí não vai ganhar presente. Mas se alguém quer ser de Deus, vai ganhar presente. Isso é meu filho. Então, nós neste exato momento, vamos fazer o que os gregos tiveram uma determinação. Nós queremos ver Jesus. Aí ele fez tudo isso, nós queremos ver que isso não é homem de verdade. E nunca foi homem. Caiu aqui, ó. Então, é o único que dá a nossa salvação. Chama-se Jesus Cristo. Né? Então, vou parar por aqui. Eu vim só que tocou meu coração e eu vim. Como o Senhor Jesus disse, né? Em algumas palavras, eu não vim para julgar. Porque a própria palavra é quem vai julgar. Ele fala assim, eu vim como a luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permanecerá nas trevas. Esse é o resultado. Se alguém ouvir as minhas palavras, as minhas palavras, e não as guarda, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvar. Ontem eu entrei, aliás, domingo, sábado passado, uma pessoa que servia a Deus e me contou algo, né? E às vezes tem um meio desentendimento, né? Ninguém é perfeito. E ele me contando e eu falei, não, eu vou ver. E ontem eu estive lá com o responsável e infelizmente a gente às vezes não se agrada das coisas que a gente vê. É claro que nós temos os dois lados para ouvir, mas guardar somente um. Não pode botar água não, senão não pode. Só para ficar muito mal. Não, deixa só um pouquinho que aí coisa. Tá? Aguarda só um pouquinho que ele esfria e pronto, fica normal, não pode botar água. Então, nós temos que os dois lados, quer dizer, nós temos os dois lados para ouvir, nós ouvimos. Nós não somos surdos. Só que, porém, nós temos um lado para guardar, ouvir e guardar. Nós ouvimos os dois lados e um lado nós temos que guardar, que é o lado de quê? Do bem. Então, de maneira alguma, eu quero me exaltar, dizer que sou alguma coisa que eu nunca sou. Sou menor de todos os filhos de Deus. Eu relato isso e provo que eu sou o menor. Tá? Deus me usa, mas menor eu sou. Eu tenho isso na minha mente. Então, e eu vi que ele começou a falar como que fosse grande. Né? Você não sabe? E só que nós não somos, gente. Não é porque você cuida de umas pessoas que você é grande, não. Você está coberto da misericórdia de Deus e dê glória a Deus porque Deus escolheu você. Quem foi que escolheu a Maria? Foi Deus. Deus escolheu a Maria. Por quê? Porque ela era bem o quê? Ela estava nas linhas, ou seja, ali nos caminhos de Deus. Então dê glória a Deus que você é bem-aventurado. Mas não se engrandeça. Maria é minha amiga, hein? Não se engrandeça. Não se engrandeça com isso.
Só glorifica a Deus. Então, quando eu comecei a falar, e ele começou a observar as coisas. Porque nós somos um testemunho, como antes eu falei, nós somos um testemunho de Deus. E aquele que quer se exaltar, você é testemunho de quem? De si mesmo. O Senhor Jesus disse isso. Ele falou assim, se eu der testemunho de mim, só que o Senhor Jesus, depois, ele completou ali. Mas se eu der testemunho de mim, O banheiro tá é porque eu tenho... que eu vou comer. Tá. É porque o meu Pai é comigo. Eu sei o que eu estou falando. E o homem sabe? Está comigo. E o homem sabe? Não. Por isso que eu falo que o Senhor Jesus nunca foi homem. Não. Porque ele sabia o que ele estava falando. E o homem tem hora que não sabe falar, não sabe o que fala. Então, quando eu comecei a falar, depois eu fui a ele e depois ele disse, obrigado. Eu falei, não, obrigado, não. Eu não. Porque nós tem que dar glória a Deus, porque Deus escolheu. Tá? Porque Deus escolheu. Não foi nós que escolhemos. Se fosse por nossa causa, nós caía na cova, como o rei Davi disse. Senhor, não tira a tua presença de mim, o teu espírito, porque senão cairei na cova. Senão serei, ou seja, alimento dos meus inimigos. Então nós temos que perceber que quando Deus escolhe nós temos que glorificar Deus, porque nós somos o quê? Bem-aventurado. Este aqui é bem-aventurado. A Maria foi bem-aventurada, foi escolhida. Eu também Então, fui escolhido, né? Prega a palavra de Deus, mas não se exauste, que fala bonito. Não, enquanto você mais queira falar bonito, mais feio você está falando. Pai, eu também fui escolhido. É, com certeza. Então, eu glorifico a Deus por isso, gente. Mas eu tenho certeza que eu sou o menor dos filhos de Deus. Tá? E isso nunca vai sair do meu coração. E eu sempre peço a Deus toda hora. Se Deus me coloca para me fazer uma coisa, manda eu fazer uma coisa e eu faço, jamais vou me exaltar. Eu faço assim. Não, que faço assim? Se eu falar isso, que eu faço assim, então já não é Deus que está fazendo. E o que foi que o Senhor Jesus disse aqui, ó? Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todos, ele não fez excepção de pessoa, não, aquele, aquela, aquilo, aquele lá de lá, aquele lá do lá, não, todos. Então tenham conhecimento de quem você vai pregar, para quem você vai pregar. Fulano de tal, eu já preguei uma vez. Pois é, pregue outra. Prega a terceira. Porque senão o Senhor Jesus não tinha mais falado para aqueles fariseus. Era só uma vez e pronto, fariseu. Vocês não acreditaram? Vocês não se renderam? Pois serão o quê? Se vocês não se renderam... Papai. Não é, com a colher pequena. Olha lá, lava lá. Com a colher pequena escolhe. Então, se vocês não se renderam, porque vocês são do filho do homicida, e da agora para frente, o nome de vocês não estão mais no livro da vida. O Senhor Jesus disse isso? Não. Toda vez o Senhor dizia para eles, em verdade vos digo, eu vim como quê? Como luz. Eu sou o pão do mundo. Eu sou a água. Ou ele disse só uma vez para um? Não. Então nós tem que falar mesmo. O Senhor Jesus disse para Paulo, através de um sonho, e ele disse, não tenha medo. Vai e fala e não se cala. Porque nesta cidade, o Senhor Jesus na cidade onde ele estava. Mas aqui o Senhor Jesus está falando para nós. Este mundo ainda, essa terra, tem muita gente para ser o quê? Para se converter. Tem muita gente para crer. Crer. Tem muita gente que ouve, mas não crê. Mas o Senhor Jesus quer que ele crê. Se não é através do milagre, através tem através da palavra. Se não é através da palavra, através do milagre. Ou através do ensinamento, ou através de quê? Ali de um acidente, ele vai ver que Deus está falando com ele. Então o Senhor Jesus faz de tudo. Primeiro ele bota as coisas boas, na parte ali, né? Para ele se converter. Se ele não se converte,
Então o Senhor Jesus vai fazendo aquilo para que ele não se perca. Então nós temos que falar, não importa se falou uma vez, duas vezes, três vezes, né? Então o Senhor Jesus disse assim, se alguém me serve, peraí, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Serve é servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. O Pai honrará. Então nós não temos que falar o que é nosso, de nós. O que acontece conosco é uma coisa. Mas nós falar de nós? Não. É uma. Então, gente, vou parar aqui. O Senhor Jesus disse, né? Quem me rejeita, e não recebe as minhas palavras, tem quem julgue a própria palavra. Então, homem e mulher, não julga ninguém. Não. Se ele vem através de um alimento espiritual, estou falando, mas também se é alimento carnal, se você tiver, deixa. Estou falando espiritual. Alimenta, não importa da forma que ele está. Porque ele estava ali hoje, não estava muito cheiroso. Não. Mas Deus não quer saber dessa parte. A alma dele é a mais principal que o Senhor Jesus quer saber. É da alma. E quando você ganha uma alma, você é bem-aventurado. Tá? O Senhor Jesus está dizendo isso. Se você ganhar uma alma, você é bem-aventurado. Tá? Você pode pregar bonito, cheio de rosa, mas se não, você não ganhar a alma... Porque sabe o que é que ganha a alma? É a palavra do Senhor Jesus. Quando você prega a palavra do Senhor Jesus, você é só um instrumento. Você é só um instrumento. É uma ponte. Deus envia ali com um correio, envia ali para aquela pessoa através de você a palavra. Então, você é bem-aventurado porque foi ali sorteado, foi escolhido para levar a palavra. A palavra de Deus anda com qualquer um. Tem certeza disso? Para mim não anda não. Para mim não anda não. Aqueles que não crê no Senhor Jesus. Eu lembro, sabe do que? Isaías, ali bem no início. O povo de Israel, o povo, digamos assim logo, agora é o povo. O povo escolhe, não me entende. Mas o dono do jumento entende o dono do jumento. Perdão, o jumento entende o dono do jumento. E o boi entende o seu possuidor. Ou seja, você vê como que o homem está desvalorizado por causa das suas iniquidades, transgressões, dos seus feitos. Eu digo homem, não é só homem não, é homem e mulher. Das suas escolhas. Das suas escolhas. O homem, Deus está decepcionado com o homem por causa das suas escolhas. Cada um achando que é maior do que o outro. E Deus diz na palavra de Deus que nós sempre tem que se achar menor do que o próximo. A palavra diz isso. Mas o homem não, quer ser maior do que o próximo. Não, eu sou maior e aqui dali vai. Entendeu? Então Deus está decepcionado. Ou seja, quando diz o rei Davi diz assim, eu não me lembro qual é o capítulo. O homem, Deus se indigna todos os dias. Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa do homem. Das escolhas do homem. As escolhas do homem.
E nós temos que escolher o quê? O Deus diz, escolhe a vida para que viva. Escolhe a vida para que viva. Não escolha o mundo, não. O mundo o mundo não tem nada a oferecer. Tem, só não faz é prestar. O mundo tem a oferecer, só não faz é prestar. E Deus tem a oferecer, tem, e tudo presta. Tudo é fiel, tudo é perfeito, tudo é verdade. Essa é a diferença. Tá? Então é só até aqui mesmo. Fica na paz, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade.